Disso a gente tira que o Sol queria o Marcos ali pregado naquela árvore. Por quê? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole. Aqui a gente fala de série, fala de filme. Eu sei que você gosta de falar sobre isso também, então já se inscreve no canal, deixa o seu like e fica aqui pertinho. A segunda temporada de Raised by Wolves, série de ficção científica original HBO Max, chegou ao fim no dia 17 de março com seu 8º episódio. Obviamente esse não é um vídeo de indicação, porque aqui a gente vai comentar tudo sem filtro, com spoiler. Então se você ainda não assistiu a segunda temporada, vai lá e depois volta. É um papo pra quem já assistiu tudo, tá a fim de pirar nesse universo doidão aí de Raised by Wolves e pirar principalmente no fim. Vamos falar sobre o final dessa temporada. A primeira terminou com muitas perguntas e algumas delas até foram respondidas agora, mas outras bem grandes surgiram. E a gente ainda tá muito longe de ter respostas concretas mesmo sobre muitas coisas desse planeta. Ah, mas teve bastante dica, deu pra visualizar o caminho de muita coisa. A gente soube mais sobre o Sol, sobre a involução dos humanos. Eu acho que o criador sabe exatamente onde ele quer chegar, sabe? Já tem isso na cabeça dele e ele tá indo aos poucos. Eu acho muito interessante que a série misture muito o que é simbólico e o que é literal, porque tem muito simbolismo na narrativa toda. Muitos deles ligados à religião, mas na real eles estão ali como uma provocação e não como um paralelo direto, porque eles estão ganhando novos significados nessa história. O próprio Aaron Guzikowski, o criador, ele falou sobre isso. Que ele usa, sim, muitos símbolos que a gente conhece, até da Bíblia, mas que o objetivo não é que a gente fique tentando relacionar tudo o tempo todo. Porque a parada tá sendo transformada, é uma outra história, com outros conflitos, então não faz sentido a gente querer replicar todos os significados também. Como, por exemplo, o final do Marcos. A gente viu ele lá pendurado na árvore, de cabeça para baixo, com as mãos pregadas. Tem uma conexão com Jesus Cristo, com a morte de São Pedro, mas também com a carta de tarô, o enforcado. Eu acho que desde a primeira temporada tem muitos elementos, muitas referências misturadas e que vão criando essa atmosfera do mito, mas que permite que cada um associe ao que é mais próximo. É claro que a imagem do Marcos lá de ponta cabeça é muito importante, mas o que ela diz pra você? E outra coisa que o Aaron falou que eu achei sensacional é que talvez a gente esteja presenciando o nascimento de um novo mito na série, né? E que essas crianças façam parte desse novo mito e que daqui 300 anos, sei lá, as pessoas estejam falando sobre elas. Então essa coisa do significado de cada símbolo é muito relativa, porque depende diretamente de como essa história vai ser repassada. É igual o nome que deram pra mãe, né? Lâmia. Lâmia na mitologia grega era a amante de Zeus, que foi descoberta pela Hera, a esposa dele. Aí a Hera transformou a Lâmia numa criatura metade serpente, metade mulher. Ela, muito faminta, acabou devorando os próprios filhos. É isso superficialmente da história, né? Ou seja, tem tudo a ver com esse conflito de maternidade da mãe, que é trabalhado em Raised, mas não quer dizer que esse vai ser o caminho dela na série. São elementos que potencializam esse imaginário mitológico de todas essas histórias que chegam pra gente depois de séculos, milênios. Essa é a maior base de Raised by Wolves, a mitologia, mas acaba se tornando uma nova mitologia, ressignificada. Vamos conversar mais então sobre as respostas que a gente teve, as perguntas que ficaram também, começando pelo filhote de cobra lá. Era a promessa da temporada, né? Essa serpente voadora, mas... Então, eu acho que eu esperava mais, viu? Mas não vem ao caso agora. O número 7, aparentemente, foi mesmo um plano do Sol, que acabou confundindo a cabeça da mãe lá na primeira temporada. Ela achou que estava criando um salvador e no fim era o oposto. Mas aí a gente precisa pensar em como chamar as coisas. Porque na minha cabeça, Sol é o nome que os humanos deram para essa voz, para esse sinal que se manifesta. Mas quem aparentemente tá por trás desse sinal é uma entidade, certo? E a gente ainda não tem muitas informações. Tá, pera lá. Sobre o Sol, a gente sabe que ele é um sinal que está sendo emitido com um propósito, ou pelo menos esse sinal é parte do que essa entidade pode fazer. Então o sinal em si não tem vontade própria, existe essa entidade ali por trás, mas ainda assim a questão que fica pra mim é, essa entidade, ela é natural ou ela é artificial? A gente chegou a comentar no nosso primeiro vídeo que isso podia ser uma força desconhecida do planeta, e a real é que a gente ainda não sabe se é essa força, se é um androide, se é um humano super evoluído ou se é alguma outra coisa. Mas eu quero saber o que você acha, qual que é o seu chute? Eu sinceramente acho que tem relação com aqueles seres que a gente via encapuzados, fazendo aqueles rituais, sabe? Mas se eles são androides ou se eles são algum tipo de humanos evoluídos, super evoluídos, eu realmente não sei pra onde ir ainda. O meu chute hoje acho que seria justamente no meio ali, é uma mistura do natural com o artificial. Eu acho uma que biotecnologia?
Não, eu acho que é alguém que foi humano já em algum momento, que foi muito fodão da tecnologia e tudo mais, ele conseguiu passar de alguma forma a mente dele pra alguma coisa artificial e essa parada virou uma entidade gigantesca que tá por trás de tudo. Eu fui um pouco longe, eu acho. Não, mas faz sentido, porque é isso que tá acontecendo com os androides e com os humanos, né? Voltando pro número 7, ele foi planejado pra destruir os planos da humanidade de se restabelecer nesse planeta. Então existem duas forças antagônicas ali. A entidade, Sol, que tem o objetivo de destruir os planos da humanidade, e os ateus do outro lado, com essa tecnologia milenar, que tem o plano de manter a humanidade viva em Kepler 22b. E no meio disso, o pai, a mãe, as crianças sabendo de nada. Essa foi uma quebra importante, né? Porque durante boa parte da primeira temporada, a gente achava que a mãe e o pai, eles tinham controle da situação, sabiam o que estava acontecendo, e isso mudou completamente agora. Na verdade, eles são peças de um jogo muito maior. E eles não têm muito poder de decisão porque existe uma programação ali. Teoricamente, eles têm um limite até onde podem ir. Mas a gente vê também que esse limite tem diminuído. Então essa pode ser uma brecha, uma forma de escapar do destino, digamos assim. Tecnologia e biologia cada vez mais misturadas, né? O artificial e o natural se confundindo. E é isso, no fim das contas a série é muito mais sobre esses seres artificiais do que os humanos, que são bem desinteressantes às vezes. Aquela criançada toda pra mim, nossa, só ladeira abaixo. Mas a gente não conseguiu falar direito do número 7. O bichinho é diferente das antigas serpentes que viviam no planeta. Ele herdou algumas habilidades da mãe, né? Como, por exemplo, a capacidade de voar. Coisa que as serpentes antigas não faziam, elas eram terrestres. Então ele foi feito de fato para ser uma arma muito, muito, muito potente, que praticamente só poderia ser morta pela mãe, só que aí ela não ia fazer isso, porque ela era programada para proteger os seus filhos, ela não ia matar a própria cria. Mas é aí que o danado do Sol se enganou, porque antes na história uma avó... Aquele véu serve como um filtro de emoções, e sem as emoções é possível tomar melhores decisões para chegar no objetivo, que é proteger a humanidade. E é isso que faz o número 7 morrer, né? Porque daí ele vai lá pra puta que pariu lá em cima e é traído pela sua própria mãe. E ele tentou mamar nela antes de morrer. Eu fiquei com dó, eu acho. Então, até esse momento, eu tava desconfiado que o número 7 não era um bichão do mal. Porque a gente vê ele chorando quando a mãe briga com ele. Ele não come pessoinhas, come só abóboras. Então eu acho que realmente, se não tivesse a interferência da árvore, ele não ia ser maldoso. Mas é porque o destino dele era justamente esse. O Sol ia fazer isso acontecer de qualquer forma. Até porque ele foi atraído diretamente pra árvore, né? Então, é uma parada de programação dele também, porque ele era biotecnológico. E foi isso, ele comeu lá a árvore porque era o que ele precisava pra se transformar e pra virar a arma mortal que o Sol tinha idealizado. E eu fiquei muito tempo pensando nisso também. Eles vão matar essa cobra e no fim das contas não era isso, vai ser uma injustiça. Mas não é. E o que mais me faz pensar isso é que a Su, quando eu tava lá já virada em árvore, ela falou, me queima, me queima. Porque ela viu que ia dar merda, ela entendeu o objetivo todo do Sol. Então era isso, a cobra tinha esse destino, ponto. E uma coisa muito importante aqui é, quando a mãe mata a cobra lá em cima, sem querer ela acaba destruindo o campo de força que existe sobre a zona tropical. Essa era a proteção que não permitia que as naves pousassem, que não permitia que o sinal do Sol agisse diretamente e também mantinha a temperatura daquele lugar. Então, a partir de agora, a zona tropical está completamente vulnerável a tudo isso. Antes disso, toda interferência do Sol só era possível se ela viesse pelo subsolo. Eles falam isso, né? E a árvore é justificada assim, porque é pela raiz. É uma espécie de amplificador, né? Vamos falar sobre a avó, então? Ela é uma androide milenar que se regenerou com a ajuda do pai, e eu acho que vai dar uma boa bagunçada nessa história. É o que mais me motiva para essa terceira temporada. Basicamente, ela também é programada para proteger a humanidade. Só que ela é mais vivida, né? Ela é mais sagaz. E com a ajuda do véu que filtra as emoções, ela chegou numa equação lógica para conquistar o seu objetivo. Eu achei maravilhoso isso, porque ok, meu objetivo é salvar esse bando de humano aí, mas vai ser muito mais fácil se eles ficarem menos inteligentes. É aquela coisa do quanto menos se sabe, mais feliz se é, e foi a resposta para o rolê da involução dos humanos, que estava em aberta desde a primeira temporada. Foi isso, uma alternativa de sobrevivência. E a polêmica atitude dela de sair distribuindo o jogo para todo mundo, os gamers vão ficar puta aqui. Mas é possível entender o caminho dela, porque existem jogos e jogos. É uma tentativa dela de desprender os humanos da realidade e fazer com que eles pensem menos no futuro, na existência. É uma forma de limitar mesmo as suas capacidades intelectuais. E, gente, estamos falando aqui sobre o objetivo da avó, pontual especificamente na série. Até porque a Vita perde o jogo que ela gostava de jogar e ela ganha um novo jogo lá, que pelo que a gente entende é um jogo mais limitador mesmo. Então não é sobre qualquer jogo, é sobre aquele jogo que foi pensado pra isso. Então a parada é o seguinte,
a avó, talvez acompanhada pelos outros androides da mesma leva dela ali, que conviveram com a última leva de humanos também, transformou todo mundo em criaturas humanoides e menos inteligentes, mas mais resistentes, né, às condições do planeta, ao mar ácido. E isso começou a acontecer com o Campion e com o bebê da Tempest. Mas não só as modificações pro mar, né? Na primeira temporada tem os seres terrestres lá também, que devem ter passado por um rolê semelhante. A avó usa alguns elementos desse planeta que tem alguma capacidade de modificação genética, como as algas, por exemplo, pra chegar nesse objetivo. Eu acho que tudo que envolve a avó vai ser bem importante pra próxima temporada, sabe? O véu dela acabou formando um casulo ali pra mãe, que acabou a temporada totalmente neutralizada. Eu não acho que isso vai durar muito tempo, mas com certeza essa rivalidade entre a mãe e a avó vai render bons momentos no futuro. Mas também acho que se a avó ficar muito tempo sem o véu, as coisas vão começar a mudar na cabeça dela também. Então não sei se ela vai ficar tão fixa nesse pensamento. Porque se ela continuar assim, a mãe vai arrancar a cabeça dela. É isso que vai acontecer. E outra coisinha que tá relacionada à avó, ela acabou indiretamente trazendo uma mudança de padrão no pai e na mãe, porque eles ficaram a temporada inteira obcecados pelas suas criações. A avó e o número 7. E isso acabou fazendo eles se tornarem piores pais, cumprindo com menos eficiência o seu propósito ali. Isso está começando a surgir e faz eles saírem do caminho. E muito interessante que a avó seja uma androide milenar preta e que reconheça de imediato o pai como seu parceiro. Com toda essa história do pai ser um androide mais resistente, será que o pai também não é um androide milenar e está resistindo até agora? Então, eu tô achando que tem um troço aí. Agora um comentário meio isolado sobre a Vril. Soubemos o que rolou com a versão humana dela. A menina se matou como uma forma de punir a mãe por ter criado armas super poderosas que destruíram a atmosfera da Terra. Então, com isso, a gente descobre que a 10ª, a mãe dela, tem uma responsabilidade no fim do planeta. E por isso, talvez as memórias da Vril sejam tão importantes a ponto da sua robozinha assassina deixar tudo escrito lá. Aí, ó, o mito sendo criado, sendo repassado. Essas palavras da Vril que o Campion copiou ali devem ter alguma importância no futuro. Sobre o final do Marcos, a gente comentou no começo que pode estar relacionado a várias referências, a vários símbolos e tudo mais, mas se a gente se apegar um pouquinho mais ao significado da carta do tarô, por exemplo, vemos que pode indicar um momento de transição, a existência de algo mais profundo, guiando os seus caminhos. Faz leitura de tarô agora? Não, eu só pesquisei um troço. A gente pode interpretar que o Marcos vai perder o controle desse corpo, que já nem era dele, né? Que era do Caleb, o real pai do Paul. E talvez agora essa carinha bonita do Ragnar vai ser controlada por alguma outra força maior. A temporada termina com ele voando, pingando sangue ali no Lucius. Com certeza, o fato dele ter sido pregado na árvore foi determinante pra isso. Não tem como saber exatamente o que rolou, mas a gente tem algumas teorias. O Lucius, em toda essa sequência, tá lá obcecado, ouvindo a voz do Sol, mandando ele pendurar o Marcos de cabeça pra baixo, dizendo que ele é o escolhido. Na real, ele foi só mais um instrumento sendo usado pelo Sol, né? O ego do homem sendo o seu principal vilão. Mas enfim, disso a gente tira que o Sol queria o Marcos ali pregado naquela árvore. Por quê? A avó antes diz que o sinal sempre retornará em solo fértil. Ela tá falando, obviamente, do Marcos, porque ele é esse solo fértil para essa coisa do salvador, do escolhido, do ser especial. O Sol já entendeu, vai usar ele até o fim, só que talvez agora de um jeito mais invasivo. A gente pode pensar que a árvore se tornou um canal de energias, né? Porque ela foi comida pelo número 7, então tinha ali algumas características da necromante, tinha também algumas características desse poder do Sol, então provavelmente essas coisas foram passadas pro Marcos quando ele foi pregado ali. Então será que agora o Sol entrou no corpo do Marcos, ou foi essa entidade que entrou no corpo dele? Ou ele só pegou poderzinhos da necromante e tá voando agora por isso? Eu acho que assim como o número 7 se transformou quando teve contato com a árvore, o Marcos agora também virou uma arma de guerra. Acho que não foi o Sol que entrou no corpo do Marcos, e sim a programação, a mesma que a cobra também absorveu. Eu tô mais nessa teoria também, de que não foi o Sol, não, mas que ele teve mudanças importantes ali na configuração do corpinho dele. Você jura? Ele tá voando de cabeça pra baixo, com a cara cinza, com o olho vermelho e não teve mudança. Mas ó, tem gente que tá achando que isso se confirmou, que ele foi o escolhido, por exemplo. E eu realmente não acho isso. A partir do momento que eu não acredito que exista um Sol enquanto divindade, porque a série já deu respostas de que não é uma divindade de fato, eu também não acredito que existe um escolhido divino. Bom, resumindo essa temporada, eu entendo super a necessidade de esmiuçar algumas coisas, de apresentar os detalhes dessa zona tropical, mas eu ainda não sei se isso foi
feito de uma forma boa, se foi feito da melhor forma, porque eu senti que a série ficou maçante em muitos momentos, que perdeu um pouco daquela originalidade, daquela força que tinha antes. Eu definitivamente não curti a introdução dessas 1001 pessoas que chegaram com a Arca, porque ficou muito nítido que elas estavam ali só pra preencher espaço, pra fazer volume, em cenas que não levam a história em lugar nenhum, muitas vezes. Isso colocou a série num lugar um pouco mais genérico pra mim, com menos cuidado, sabe? Mas é isso, ainda assim tiveram 2 cenas que me fizeram vibrar muito e eu tenho uma expectativa muito grande pela terceira. Eu acho que vai ser o momento de muitas coisas se entrelaçarem e a gente realmente ser fisgado de novo. Bom, gente, eu gostei. Eu achei essa temporada bem diferente da primeira. Eu levei, acho que, um tempo a mais pra digerir algumas coisas. Só tem uma coisa que ficou um pouco na minha cabeça durante a temporada, é que eu não gosto quando uma série dá a sensação pra mim de que tudo pode acontecer. Porque na minha cabeça, se tudo pode acontecer, tudo perde a força também. Ah, pronto, agora ela segurou uma semente e virou uma árvore, sabe? Eu comecei a achar que a série podia se perder um pouco nisso. Mas não foi o que aconteceu, porque no fim eu realmente consegui visualizar esse macro, eu consegui entender o caminho das coisas e o significado de muitas delas. E isso acontecer foi fundamental para eu continuar tendo interesse em Raised by Wolves e me deu a segurança de que a série realmente sabe onde quer chegar. Então, por mais que tenha rolado alguns momentos de estranhamento ou até de desconexão com algumas traminhas, o final me trouxe de volta, assim. É uma série que não tem medo de ser estranha, de ser pirada, sabe? E eu acho isso muito, muito, muito bom. E é isso, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like e fica por aqui. E pelo amor de sol, minha gente, mais do que nunca, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa segunda temporada e quais foram as suas interpretações de tudo, sobre a voz, sobre o final do Marcos. Vamos trocar essa ideia que vai ser legal. Até o próximo vídeo. Tchau!